Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Como é que estão todos por aí? Eu sou o Fred Fernandes e esta é mais uma Live Case, que é um evento dos MBA de Gestão Estratégica USP, Fundace. Hoje eu tenho o prazer de conversar com o empreendedor Silvio Cabral Júnior. Ele é cofundador e CTO da OurTech e ele também é gateiro. Isso eu descobri há pouco tempo. O empreendedor ele tem uma experiência muito grande, de muitos anos em tecnologia. Eu estava falando comigo que ele ainda programa, e programador nunca deixa de ser programador, né? Ele ainda é fã de programar. Ele tem uma trajetória marcante, principalmente no ecossistema de startups aqui de Ribeirão Preto e região. Ele é um empreendedor em série, que a gente chama de serial entrepreneur, né? Ele já fundou mais de 25 startups ao longo da carreira, bastante coisa. E, bom, então ele tem uma atuação nas áreas de Pet Tech, Green Tech e Impacto Social. E à frente da empresa OurTech, que é uma empresa especializada em soluções que conectam o mundo físico ao digital. Ele tem um projeto muito bacana que ele vai explicar para a gente como é que funciona, da Our Band Kids. Ele vai dizer para a gente como é que funciona isso. E o Silvio tem uma vontade muito grande de transformar ideias em negócios sustentáveis e escaláveis. E o que move ele é resolver problemas com criatividade, visão de futuro e impacto real, sempre buscando gerar valor. A Live Case, como vocês sabem, é um estudo de caso com dados e problemas reais. E nessa edição, o Silvio vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua trajetória como empreendedor e vai falar dos desafios e aprendizados que ele enfrentou ao longo do caminho. E ele vai falar também, né, em seguida, de um problema de gestão real que está relacionado ao módulo que o pessoal do MBA está estudando agora, que é o módulo de controladoria, né? Então, o objetivo é o quê? Os alunos vão assistir essa live, podem interagir fazendo perguntas que os ajudem a identificar as causas raízes do problema, e em seguida eles vão se reunir e vão fazer um mini trabalho de consultoria em que eles vão analisar os problemas que o Silvio trouxer para a gente, e eles vão, ao final de um prazo, eles vão em grupos, então, apresentar uma proposta de solução. Fazendo essa análise, uma proposta de solução é como uma mini consultoria que já serve para colocar em prática todo o conteúdo que eles têm visto ao longo do MBA USP. Bom, então, sem mais delongas, eu quero chamar aqui ao palco Silvio Cabral Júnior. Seja muito bem-vindo, Silvio. Boa noite, Fred. Obrigado. Vamos Muito bom lá. bom ter você aqui conosco. Eu quero agradecer desde já a tua disponibilidade de estar aqui conversando com o pessoal. E, ô Silvio, conta um pouquinho para a gente aí, como é que foi a história de você chegar até o empreendedorismo, ou como o bichinho do empreendedorismo te picou? Conta um pouquinho desse começo aí. Vamos lá, Fred. Comecei muito cedo, né, cara? Eu comecei com 9 anos de idade, 9 para 10 anos, comecei a trabalhar, né? Queria ter meu próprio dinheiro, não queria depender de pai e mãe, e fui trabalhar. Então, com 10 anos, eu trabalhava num supermercado. Ali, rapidamente, eu conquistei algumas áreas. Então, com 10 anos, já microgerenciava algumas áreas dentro do supermercado. Dali, eu saí e fui para a área de publicidade e propaganda, onde eu ganhei muita bagagem ali, né? Que era uma agência de publicidade e propaganda antiga em Ribeirão Preto, chamava Teto Propaganda. Depois eu fui para o ramo de joias, fui trabalhar na Casa do Ouro. Então foi bem diversificado o meu começo ali, né? Mas nessa época, já quando eu estava com uns 12 anos, uns 11, 12 anos, eu acho que foi o meu primeiro empreendedorismo foi ali. Eu pegava, não sei se é da sua época isso, ou da época de quem está assistindo, lembra aquelas cartelas de rifa de Páscoa? Então você ia, pegava numa papelaria ou tinha comércios locais nos bairros que tinham aquelas cartelas de Páscoa. Você vendia cartela de Páscoa e você ganhava 2 ovos, alguma coisa assim. Um era para prêmio e você ganhava 2, uma coisa, não lembro ao certo como que era. Então eu falo que eu comecei foi ali. Eu vendia 3, 4, 5 cartelas em uma semana para pegar um monte de ovo de Páscoa. Depois dali, fui trabalhar iniciei minha faculdade, fui trabalhar no escritório de advocacia. Então, iniciei minha faculdade, depois já estava no escritório de advocacia. Nesse escritório, eu cheguei a gerenciar algumas áreas. Que faculdade? Eu fiz direito, eu fiz 3 anos de direito na Unip. Só que abandonei a faculdade e fui empreender.
Eu comprei na época, chamava Fazenda Visconde. Era uma loja de aquarismo e aves ornamentais. Eu comprei ela e montei essa empresa. Foi a primeira vez que eu falo que é a primeira vez que eu quebrei, né? Quebrei não, eu fiquei sem dinheiro. Então, essa empresa eu comprava animais marinhos importados, só que quando você importa animal marinho, como que funciona? O risco da importação é todo seu. Se ele chegar vivo, beleza, você tem lucro. Se ele chegar morto, azar é seu. As 3 importações seguidas, deu um prejuízo alto. Falei, não, chega. Parei com isso, fui trabalhar, a gente abriu uma empresa juntos, eu e minha esposa, de móveis planejados e decoração, que era no ramo convencional, eu falo ainda, né? Essa empresa a gente ficou alguns anos. No meio desse tempo também, eu gerenciei uma empresa de comunicação visual, que também me trouxe bastante bagagem para a área de marketing, que era o Anísio Visual. Ali ele me deu bastante conhecimento. Ensinou bastante coisa ali. Então a gente foi empreender com essa loja de imóveis. Chegou um momento que a gente estava com uma quantidade de funcionários na loja, na fábrica. Chegou um momento que eu não aguentava mais. Eu era projetista, eu desenhava, fazia tudo. Na área, cuidava mais da parte de gestão, administração ali do negócio. Eu não aguentava mais ver gente. E aí foi quando a gente resolveu fechar e eu fui para o ramo de tecnologia. Eu fui pro ramo de tecnologia, eu brinco que por ódio de gente, né? Eu comecei a pegar raiva de gente, fui querer trabalhar em algo que eu não precisasse ver gente. É doce ilusão, né? Porque quando você vai pro ramo de tecnologia, você acha que você não vai precisar de gente, só que você faz a tecnologia pra gente. Não adianta falar, vou programar para robô, que não existe isso ainda não. Por enquanto, a gente tem que programar para pessoas. A primeira startup que nós fundamos ali foi a Our Pet, que é uma startup do segmento pet, é uma rede social, é um marketplace, é como se fosse um ecossistema completo ali do segmento pet. E aí, na doce ilusão de achar que ia trabalhar com o mercado pet, tecnologia, não precisava ver o humano. Aí eu descobri que é o humano que compra, é o humano que paga, e por fim voltamos a estar sempre com os humanos, não teve jeito. Da Orpet, a gente teve alguns problemas ali, Fred, de invasões, né? Na época que a gente lançou ela chamava Petbook, não a Orpet. A gente tinha uma rede social dentro da Orpet que chamava Petbook. Isso fez com que a gente trouxesse a Meta para cima de nós. Ela queria registrar o nome e a gente brigando pelo registro. Por fim, a gente conseguiu registrar o Our Pet, que eles também entraram na briga. Só que a gente recebeu uma série de invasões. Então, ali eu falo que foi um dos piores momentos, mas um dos melhores ao mesmo tempo. Com essas invasões, foi obrigado a aprender, né, a se defender disso e criar novas coisas, que a gente viu que não tentava depender do que tinha no mercado de ferramentas, a gente saiu criando. Então, hoje a gente tem ferramentas de live, ferramenta de gestão, coisa que se imaginar, justamente porque lá atrás, quando a gente criou a nossa primeira, a gente teve problemas e foi invadido ali, e por isso a gente não podia depender dessas que já existiam e tivemos que criar as nossas próprias. Você fala invasão, assim, foi invadida a rede, o que foi invadido? O servidor nosso foi atacado, né, na época, veio assinado pelo Anonymous, foi pesado. Mas isso aí te traz uma bagagem, né? Porque depois que você lidar com um negócio desse aí... Foi a melhor coisa que aconteceu. Assim, na época eu queria morrer, né? Não sabia o que fazer, mas eu falo que foi uma das melhores coisas que aconteceu, porque ali foi onde a gente viu um novo mundo, viu... Cara, não posso depender de ferramentas de ninguém, tem que criar as nossas. Então a gente saiu criando, por isso que tem tantas startups. A Orpet mesmo, ela foi uma solução que derivou da Orpet. Ela não é uma das mais novas, porque a gente hoje tem uma de inteligência artificial, que acaba sendo a mais nova, mas ela originou dali. A gente tinha um problema aqui naquela época, isso a gente está falando logo no começo da pandemia, então a galera nem sabia o que era compra digital direito ainda, iFood, nada disso. Então a gente pegava, imagina um pet shop. Pet shop o que é? É o cara que recebeu um acerto ou saiu de uma firma, foi lá e abriu o pet shop. Dificilmente você vai pegar um pet shop que é estruturado. Os estruturados já são as grandes redes. Mas geralmente o cara recebe um acerto, vai lá, monta o pet shop na casa dele, ou aluga um espaço e monta o pet shop, ele não tem gestão nenhuma, tão pouco conhecimento digital, e quando a gente trouxe essa solução, que era o quê? Era uma espécie de um mercado livre, um iFood para pet, ele falava assim, mas aonde que estão meus produtos? Estou anunciando para quem? Então a gente criou, que era o Our Card, que era o cartãozinho, né? A Aurtec, ela surge como Our Card primeiro. Era um cartão, onde nesse cartão, com tecnologia NFC e QR Code, a gente disponibilizava o catálogo de produtos desses profissionais ali dentro.
Então a pessoa chegava, ele encostava aquele cartãozinho, que ele tinha que ter algo físico para poder ter pertencimento, que ele não se sentia pertencido quando a gente só falava para ele, ó, tá aqui seu link. Não, a gente teve que criar algo. Interessante, né? Isso é interessante. Ali saiu uma startup hoje nossa que nós já fomos desde 2023, né? Ela surgiu em 2022, desde 2023 nós já fomos para o Web Summit Lisboa, representando o Brasil, Web Summit Rio 2 vezes, no Lisboa 2 vezes. Acabei de voltar de lá agora, sexta-feira passada. Então, dali surgiu talvez uma das melhores ideias nossas. Bacana. E como é que foi a proposta? Como é que foi lá esse último Web Summit? O Web Summit foi sensacional, foi melhor do que eu esperava. A galera tá toda no hype, né, da IA. E eu vi que não é bem isso, não, cara. Ali, pelo menos no nosso setor ali de tecnologia, toda galera pensante que está desenvolvendo os projetos, todo mundo quer aplicar IA nos seus projetos, mas não é aquilo que todo mundo fala, é só IA. Não. Tem muito de gestão, mentalidade, tem muita coisa ali por trás ainda que a IA não vai conseguir chegar, não. Explica resumidamente para o pessoal o que rola no evento Web Summit. O Web Summit é um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, tá? Ele tem duas versões, uma no Rio de Janeiro, geralmente ela acontece de fevereiro a maio ali, e a outra em Lisboa, de outubro a novembro. Eles variam ali as datas. O que é esse evento? Esse evento marca como um lançamento de grandes tecnologias. Então, todas as Big Techs, TikTok, Google, Meta e afins, demonstram o que elas pretendem fazer, assim como todas as empresas de tecnologia e startups demonstram o que elas estão fazendo, demonstram seus produtos. Então, ali é um melhor local para você ter noção do que está acontecendo e do que vai acontecer. Bacana. Inclusive, é uma estratégia interessante de negócios em que, cara, você vê uma tecnologia, principalmente lá fora, nesses eventos inovadores aí, tá acontecendo um negócio bacana em tal lugar, o mercado tá assim, será que isso aqui não cabe no Brasil, ou no meu estado, ou na minha cidade? E você já importa um modelo que funciona, né? Eu conheci um fundador que eu achei sensacional, um rapaz de 23 anos, de Cabo Verde, lá na África, naquela ilha. Ele veio para cá em 2023, no Web Summit Rio. No Web Summit Rio, ele conheceu o Mercado Livre, ele viu o stand do Mercado Livre, ele voltou para Cabo Verde e criou o Mercado Livre da África. Hoje ele tem a empresa, ela chama CV Buy, e é um Mercado Livre literalmente da África. Eles estão dominando o mercado lá, já dominam o mercado, são líderes, até o ponto de hoje eles terem uma própria rede de aviões, né? Eles que fazem todo esse transporte lá direto. E assim, ele veio para visitar, conheceu um negócio, voltou, criou lá e tá arrebentando. Que louco, né? Isso é interessante, porque assim, um dos grandes problemas, quando a gente fala de startup, a startup é uma empresa que está nascendo e que você tem que validar um modelo de negócio, né? E quem já criou startup, o Silvio, careca de saber isso, né? Porque já criou várias. A probabilidade maior é de não dar certo, né? Então você vai testar um monte de coisa. A cada 10, uma vai dar certo. Exato. Então, se você consegue pegar um modelo de negócio que está funcionando em algum lugar e replicar para a tua realidade, cara, você já tem mais de meio caminho andado, né? E isso não significa que vai funcionar, né? Porque o mercado é totalmente diferente. Então, às vezes você vai falar, não, o Uber já está funcionando, eu vou criar o Uber na minha cidade. Não é bem assim. Exato. A gente vê muita gente tentando copiar algumas coisas já existentes e não funciona. Mas eu vou criar um Uber que seja só do público feminino, vou criar uma coisa que seja... Não. Tem ainda umas barreiras de entrada, não é só pegar algo validado, né? E o principal da startup é pivotar. Foi validado lá, né? Validou lá. Chegou aqui, não é a mesma coisa. Exatamente. Tá errado, o segredo da startup é estar errado, corrige já com o avião no voo, troca a asa, troca o combustível e vai de novo, né? Com o carro andando, né? Com o avião andando. Com o avião andando. E rápido, né? E rápido, senão cai. Veio fast, vamos errar rápido. O Silvio, conta um pouquinho para o pessoal essa iniciativa de vocês que lida com crianças, o Our Kids. Conta um pouquinho como é que é. Acho que eu estou sem uma pulseira aqui perto. Pegar um adulto para demonstrar. Isso aqui é uma pulseira, tá? Nossa, é adulto. É a Warband. Nós lançamos o mesmo modelo não, porque a Kids é um pouco diferente. Para crianças, só que o que ela faz?
Ao encostar um celular com um NFC ou ler o QR Code, automaticamente tem acesso aos dados da criança, dados de saúde, né, e contatos de emergência, e o pai e a mãe é notificado com a localização de onde essa criança está. Então, evita com que a criança se perca. Se acontecer algo com ela, algum problema de saúde, o socorro é muito mais fácil, né, porque já tem todas as informações ali. Além disso tudo, cada vez que encosta nessa pulseira, ela gera crédito de carbono, que a gente evita que utilize um papel ou qualquer coisa do tipo. Então, ela acaba sendo algo seguro, sustentável, né? E extremamente rápido. Que bacana isso, bacana. Eu não sabia dessa do carbono, não sabia, que bacana. Até a gente usa muito ela na parte, uma pulseira Kids, né? O crachá ou a pulseira adulto para empresas, porque o maior ativo da empresa, às vezes, que precisa compensar carbono, é o ativo humano ali, né? Os colaboradores, eles não sabem. Então, a gente tem vendido bastante para esse nicho específico, para esse segmento, porque você acaba transformando todos os seus colaboradores em produtores de carbono zero para você. De crédito de carbono. Você acaba compensando só utilizando os seus colaboradores. Que legal, que legal. Ô, Silvio, o Zé Geraldo está perguntando aqui, vocês usam, hoje em dia, já usam algum software de gestão, algum aplicativo de gestão? Não. Que é um desafio também você encontrar algum que sirva, que funcione. E qual que é o nosso problema principal, tá? Apesar de nós vendemos serviços, nós somos uma startup, uma SaaS, né, que a gente fala, que é um serviço por assinatura, o que a gente entrega é um produto físico. Então, pensa que eu tenho um produto físico, que eu vendo ele, e em cima disso eu faço um upsell e vendo assinaturas. Então, eu tenho 3 modelos de negócio num só. Então, é bem complexo a gestão disso tudo. Bom, então eu já vou dar o spoiler aqui e vamos falar. O problema que vocês, meus queridos alunos que estão assistindo a gente, o problema que vocês vão ter que resolver hoje vai ser ajudar o Silvio a fazer o primeiro orçamento empresarial da Ortec, né? Então, bom, quando a gente está falando em orçamento empresarial, é importante a gente falar alguns conceitinhos aqui, né? A ferramenta que vai ajudar a empresa do Silvio a organizar e projetar as finanças como um todo. Então, ele tem que estimar o que ele vai receber, ele vai ter que estimar os custos, as despesas e investimentos, para um período que pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, enfim. Então, ele vai ter que... Vocês vão ter que ajudá-lo, né, a pensar como é que ele pode desenvolver isso, né, com base em tudo isso que ele for abordando aqui. Uma pista que ele já está dando aqui, que é muito importante, é o seguinte: o Silvio, ele tem a parte, vamos dizer assim, de comércio, porque você está comprando isso, você está mantendo em estoque e está vendendo, né? Então, assim, o desafio de você ter um estoque que a gente chama de just in time, que você consiga colocar a tempo no teu cliente, sem demorar para fazer pedido ou sem encher de coisa que você vai ficar sem capital de giro, isso já é um desafio, né? Sim, sem dúvida. Ainda mais se tratando de chips, né? Aqui todos eles são microchips. E aí, microchip só tem um produtor no mundo, né? Que é a China. Então, você imagina, além de ter que manter estoque, quando você tem que repor esse estoque, a demora e o caos que é. Sem dúvida. E o quê? Você fazendo um pedido, tem quantidade mínima, óbvio, né? Sim. E há quanto tempo para estar aqui? Varia. É quase que uma loteria. Nossa. É quase que uma loteria. Porque esse mercado de semicondutores, quando eles resolvem parar, você não viu? Lembra uma época que teve, logo após a pandemia, não teve um problema com carros, que a galera não tinha carro, não conseguia produzir carros? Tinha peça, né? Não era nem peça, o problema era os semicondutores, eram os chips. Os chips não vinham da China, ninguém produzia. Para tudo. A Carolina está perguntando como é que você controla hoje essa questão estoque, pedido, prazo de entrega? Isso a gente tem em planilhas e através das nossas lojas virtuais. Então, a gente tem... Na verdade, a gente tem 2 controles. A gente fala que não utiliza nenhum software, mas a gente acaba tendo 2 controles. Um é dentro do nosso próprio sistema de loja virtual. Então, ali eu tenho estoque, eu tenho as vendas, tenho para ver frete, clientes, etc. O outro é o próprio sistema da Ortec, que é onde ali eu tenho os clientes, tá? Então eu faço gestão deles todos. E quando ele assina, a assinatura é por esse sistema e não pelo de vendas. Então ele compra o produto é freemium, né? Então ele vai sem assinatura,
E se ele quiser fazer um upsell para ter assinatura, para poder incluir mais coisas aqui, etc., aí ele é controlado no outro painel. Porque esse painel é o que alimenta, deixa ativo ou desativa as funções dele, as features a mais, os plus, etc. Perfeito, perfeito. O Flávio está perguntando qual que é o tamanho da tua equipe hoje? Vocês estão em quantos? 3. Em 3. É super enxuto. Então, quando Super tem enxuto. alguma demanda maior, você acaba terceirizando. Como é que funciona? Na verdade, o nosso negócio ele é pronto, né? Então, o microchip já está pronto aqui. A gente tem tecnologia o suficiente para uma pessoa só ter que embalar e entregar, mais nada. É esse o trabalho que a gente tem e de suporte, né? Que às vezes a pessoa está com alguma dúvida, é mais para isso. Perfeito, perfeito. Só uma questão que o Silvio falou aqui, que é importante a gente... você falou aqui, eu vou colocar na tela para o pessoal saber. Você falou upsell, né? Que é basicamente você ter a possibilidade de fazer uma venda com um valor um pouco mais agregado para o teu cliente. Então, você tem o serviço 1, que é a pulseira, você tem o 2, que é o upsell dele, que você vende a pulseira e a assinatura, correto? Isso. Então, você tem a possibilidade de aumentar o seu ticket por cliente, né? Aumenta o ticket e garante a assinatura, né? Garante recorrência. Então, eu não preciso ficar revendendo para vários clientes, eu preciso aumentar a carteira, teoricamente, todo mês. Eu posso aumentar na minha própria base. Perfeito. Hoje você tem alguns fornecedores fixos que são parceiros ou você sempre faz levantamento quando vai comprar? Tem alguns fixos, até porque é um produto que ele é complexo, né? Não é tão simples. E então a gente já tem alguns fornecedores fixos, mas sempre que a gente vai fazer novas compras, a gente pesquisa. Perfeito. E a Marcela está perguntando aqui também, além da pulseira, você tem outro produto que gera estoque? O cartão. Todo nosso gera estoque. É o cartão, as pulseiras. Uhum. E você tem alguns principais clientes B2B? O que é teu público, na realidade? É B2B, B2C? Aí que complica um pouco mais. Então vamos Nosso público é B2B, B2C e B2G. Então a gente vende tanto para pessoas, quanto para empresas, quanto para governo. Aí é complicado. Então, quando você vai participar de uma licitação, é toda uma estratégia diferenciada, né? Porque você vai demorar mais. Na verdade, no nosso caso, acaba não tendo licitação, Fred, por não existir esse tipo de produto. Apesar de a gente ter concorrentes, não é algo com a aplicação que a gente usa, não tem concorrência. Que legal, cara, que barato. Então acaba, quando a gente joga para o lado da saúde, não tem concorrência. Então a gente acaba tendo um problema maior para entrar no governo, porque aí ele não tem o que licitar. Sim. Esse é o problema. A gente está até tentando inserir isso dentro de algumas prefeituras. Já conversei com o pessoal de São José dos Campos, né? Eles gostam um pouquinho demais, né, de tecnologia. E aí, essa é uma das dores. Como implantar uma coisa que não tem ainda. Tanto é que com o cartão eles já utilizam algo do tipo lá, que é um QR Code em todas as árvores. Então, todas as árvores da cidade é mapeada com QR Code. Então, a gente substituiria isso com, além do QR Code sendo esse chip e o QR Code, e a árvore ela fica com, dentro dela, um prego de nylon, com um microchip também, que caso ela seja cortada, aconteça algo, e essa madeira seja extraviada, alguma parte dela ali vai estar com esse prego, uma hora ou outra dá para descobrir quem pegou. Cara, que barato isso, cara. Interessante, né? Muito legal isso. Essa parte de identificação, a gente brinca que a gente conecta e identifica realmente qualquer coisa, qualquer negócio. Então, tudo que der tudo que é físico, a gente consegue colocar um microchip ou um QR Code e trazer rastreabilidade para isso. Porque o nosso negócio em si não é só conectar. A gente faz gerar. Cada vez que alguém conecta, a gente consegue gerar insights, gerar estudos sobre aquilo. Então, a pessoa encostou na pulseira, isso no caso de adulto, né? No caso para business. Ele encostou na pulseira, a gente sabe quem encostou, de onde ela é, que idioma que ela fala, qual é o aparelho que ela usa. Então, a gente consegue trazer alguns insights e traquear o TMS de marketing, pixel, que essa pessoa consegue depois, com um valor bem reduzido, fazer um remarketing em cima daquilo. Então, eu estou numa feira hoje, num evento. Eu encostei em 10 pessoas para passar meu contato. Amanhã, acabou a feira, eu vou lá, faço uma publicação no Instagram ou qualquer meio de ADS da vida, coloco essa UTM de traqueamento que eu tenho aqui, esse pixel, e faço para esse público, com um custo bem mais baixo do que eu faria para encontrar essas pessoas.
Isso é uma coisa interessante, ou seja, além desse produto ou serviço, você está identificando que você está gerando um ativo muito importante que é dados, né? Dados, a gente minera ouro. Muito legal, muito interessante. A Carolina está perguntando aqui da sua base. Você. Opa, essa aqui, perdão. Você tem a quantidade de produtos médios que você vende por mês? É assinatura? Como é que é esse mix de venda teu? Hoje nós estamos com, vou falar base total, tá? Nós estamos com um pouco mais de 5 mil clientes, 200 empresas nessas 5 mil clientes, estão separando ali B2B e B2C. A média de conexões, tá? A média de conexões até hoje, a gente começou em 2023, até hoje foram 221 mil conexões, desde que alguém encostou em um produto nosso. Ali a gente fatura hoje em torno de uns 14, 15 mil reais mensais, dá uma média de, deixa eu até fazer o cálculo, não lembro de cabeça. De 80 a 90 produtos no mês. Nem isso, né? É 10 sim. Legal. E a Carolina também está perguntando a estrutura de vocês. Você falou que são 3. Quantos são CLTs? CLT só 2. 2. Tá. E você tá. A gente sabe, porque a gente conhece o pessoal aqui de Ribeirão. Quem não conhece deveria conhecer, da Bi Business Park, né? Que é um lugar muito bacana, que tem várias startups ali, várias empresas consolidadas lá também. Você está lá, você trabalha lá também, né? Sim, a gente tem escritório físico, sim, fica lá na Bi Business Park. Apesar de eu gostar de ficar lá no Atrio, a gente tem escritório físico, até onde a gente deixa o estoque e tudo mais. Legal. A gente tem estoque físico, a produção em si da matéria-prima, ela já vem toda pronta para a gente. Então, com o silicone, o nosso material é todo reciclado. Então, seja cartão ou pulseira, ele já vem, por causa da sustentabilidade, ele já vem todo pronto. O que a gente faz é inserir o nosso sistema dentro dele. Então, ele vem um chip virgem que a gente insere nosso sistema dentro disso. Perfeito. Eu já complemento com a pergunta da Renata aqui. Vocês personalizam a pulseira para cada cliente? O externo não, o interno sim. Então, porque o externo não, o interno sim. Interno é o que vai para a web. Então, tudo que vai para a nuvem ali, que ela apresenta na hora que ele encosta, pode ser personalizado, tanto por a gente quanto pelo cliente. O externo, só a partir de 1.000 unidades para pulseira, para cartão, qualquer quantidade. E aí entra um outro porém. 3 produtos, ela tem várias aplicações. Então, por exemplo, o cartão. Vou começar por ele. O cartão ele tem aplicação, primeiro, trocar o cartão de visita de qualquer pessoa. Essa é uma. Segunda, ele ser credenciais de eventos. Então, a gente substitui qualquer credencial de evento por essa credencial inteligente. E a terceira, a gente substitui crachá. Então, só aí já muda completamente o nicho de público. A mesma coisa para a pulseira. Ela pode entrar nesses 3, só que aí ela tem um a mais. Ela entra para a parte de saúde. Então, com a pulseira, a gente tem toda a parte de identificação e saúde daquela pessoa aqui. Ela pode salvar os documentos dela todos aqui. Então, acaba servindo como uma carteira virtual dela. Depois do Web Summit, a gente está lançando agora o... Não sei se tipo, já teve muito problema para ir no médico, mas você vai no médico, se você faz vários exames, tem que levar aquela pastinha cheia de exames, né? Com uma sacolinha lotada de exames. Então, nessa pulseira, a galera que assina esse plano nosso, ela já consegue subir todos esses exames e ele fica ali, dentro da pulseira dela. Então, ela chega no médico, acontece qualquer coisa com ela, tá tudo ali dentro. Entendi. Ou seja, uma infinidade de aplicações, né? E nisso aqui eu complemento com a pergunta da Marcela. Então, o cartão basicamente é a mesma coisa que a pulseira, em termos de utilidade? Sim e não. É que o cartão ele acaba sendo usado mais para identificar empresas, né? Então, o cartão, por que geralmente o pessoal usa? Ele substitui o cartão de visita, Marcela. Então, ao invés de você ter aquele cartão de visita de papel, você vai ter um cartão que ele é um PVC, né, tá? Com um chip dentro, que é você encostar num aparelho da outra pessoa, você já passa todos os dados que você queira para ela. Então, ali tá seus dados de contato, tá suas redes sociais, seu LinkedIn, seu e-mail, enfim, o que você quiser colocar ali dentro é possível. Até, de repente, você tem um trabalho com produto. Você consegue colocar seu catálogo de produtos lá dentro já e já passar para essa pessoa que está vendo. Além disso, ele tem aquela parte
traqueamento, então ela fala quem é a pessoa, etc. Uhum. O cartão tem a mesma função que o crachá das empresas, sim. Só aproveitando para responder, já que eu vi que subiu aqui outra pergunta, Fred. Uhum. Ele acaba tendo a mesma função, porém o crachá a gente consegue ampliar. Então eu tenho uma quantidade de funcionários X, tenho acima de 100 funcionários. Dá para a gente gamificar esses funcionários ali dentro. Então eu tenho 100 funcionários, eu consigo pegar os comércios ao redor ou empresas que eu tenho parceria, gerar um clube de descontos para ele e usar esse clube de descontos dentro do próprio crachá. E além disso, o crachá você consegue gerenciar todos de uma vez. Quando é um perfil único, ou um cartão de visita da pessoa, é o cartão dela. Dá para você gerenciar time de comercial, então eu sei se o comercial está atendendo ou não está, se ele está prospectando, se o problema dele é de prospecção ou se o problema dele é de fechamento. Você consegue saber, não, o cara está prospectando 200 clientes por mês, só que ele não fecha, então vamos trabalhar nele com problema de fechamento. Não, ele não está prospectando, ele fez 5 conexões até agora, então esse cara não está prospectando clientes, vamos mudar isso. Que bacana. É muito interessante como começa a surgir. Eu acho que a ideia foi assim, depois começou a surgir um monte, dá para fazer tal coisa também, dá para fazer isso, dá para fazer isso. Eu brinco que quando a gente vai falar, principalmente com investidores, Fred, os investidores querem a morte, porque a morte para o investidor é você falar que o seu produto é para todo mundo. E realmente, não tem como a gente falar que não é para todo mundo. Sim. Isso que a gente nem falou da tag de pet, né? Tag de pet também. Bom, pode falar. Eu vou fora dessa, porque ela já é um outro. Interessante. O Marcelo está perguntando se vocês têm alguma estimativa de quanto tempo dura o estoque em média. A gente costuma fazer pedidos, tá? De 3 em 3 meses para manter estoque. Como ela é uma startup, é uma empresa nova, a gente está na fase de escalar. Uhum. Então, a escalar a startup, não sei se o pessoal tem conhecimento como que é. Você está vendendo 100 hoje, amanhã você está vendendo 10 mil, do nada. Sim. Então, a gente chama de gráfico de rock, né? Aquele de uma hora. E a gente tá nesse ponto, tá escalando para tentar. Perfeito. É o double, triplo e vai. O Carlos está perguntando, vocês fazem todo aplicativo ou tem terceiros? Carlos, nem é aplicativo, para você ter uma ideia, até para facilitar isso, tá? É uma aplicação web, então a pessoa não precisa baixar nada. Até para poder ser uma facilidade para caso aconteça algo com alguém, é muito simples qualquer pessoa ler. Então basta ela encostar no celular, tendo o NFC no aparelho, ela encosta nessa pulseira, nesse cartão e já recebe esses dados. Ou lê o QR Code no caso de quem não tem NFC. Mas é tudo desenvolvido por nós. Perfeito. Outra pergunta aqui do Marcelo também, se vocês têm a curva de previsão de aumento da demanda. E aí cai naquilo que a gente estava falando, né? Startup, quando você está nesse período de tração, a expectativa é que aumente exponencialmente, mas você não tem como saber se vai aumentar exponencialmente, né? Essa curva isso seria o ouro, Marcelo, se alguém conseguisse mapear isso, falar, não, em 5 anos vocês vão fazer isso, né? É a pergunta de 1 bilhão, né? Nem 1 milhão, né, Fred? 1 bilhão, exatamente. Até porque 5 anos, em tese, você não é mais nem startup, né? Não. Já não é mais startup depois de 5 anos. A Lígia está perguntando se vocês têm concorrentes, e aí eu quero complementar. Sim, em quais categorias? Porque eu acredito que são categorias diferentes, né? Sim, e em categorias diferentes. Na parte de saúde, saúde mesmo específica, nesse modo que a gente falou, a gente acaba concorrendo com o quê? A gente acaba concorrendo com o próprio convênio, né? Que é o aplicativo do convênio, onde ele salva todos esses exames e afins. Com a parte de cartão, a gente acaba concorrendo com cartão de visita convencional, panfleto, folder, e uma infinidade de outras coisas. E também temos alguns concorrentes que fazem alguma parte que a gente faz. Tem concorrente que tem uma pulseira, não com essa aplicação, mas acaba tendo uma pulseira que utiliza como um cartão de visita. E tem o cartão também como um cartão de visita. Beleza. E aí um dos maiores concorrentes, ele não está no Brasil, tá? Ele ainda não veio para o Brasil, mas só para você ter uma ideia de números, eles faturaram o ano passado, ao todo, né, deles, acho que 39 bi até agora. Eles patrocinaram o NBA, o NFL, enfim. Jogo de gente grande. Jogo de gente grande. E eles nem têm a parte de saúde ainda, hein? Só usam como cartão de visita e crachá. Olha só. O mercado ainda tem muito caminho pela frente, então, nesse... A previsão de investimento para o mercado de identificação digital, que é um dos mercados que a gente se posiciona, para esse ano é de 46 bi.
e um aumento de 15% para o ano que vem nesse investimento. Então é mercado global, né? Então é um mercado que está em plena expansão. Não sei se a galera viu recente, aquele mapeamento de íris. É um investimento para identificação. Ah, que eles estavam fazendo aqui no Brasil, coletando isso. Agora voltaram para os Estados Unidos para fazer coletagem disso. Bom, então a Carolina perguntou. Oi? Antes da Carolina, alguém fez uma pergunta que acho que era relevante. Vê aí, Fred. Não, já vou colocar, mas só para fechar aqui, o prazo médio de estocagem são os 3 meses que você falou, né, em média. Né? A Carolina também perguntou uma coisa interessante aqui, se tem alguma chave ou senha para os terceiros ler os dados que estão na pulseira da criança. É assim, Carolina, os dados que a pessoa vai colocar para qualquer um acessar ali são os dados que você deseja passar. Então, o que é? Eu quero passar que a criança ela tem uma alergia a amendoim, por exemplo. Vai estar lá com as comorbidades dela, tipo sanguíneo e contato de emergência do pai e da mãe. É esses dados que vão estar visíveis para quem encostar na pulseira, somente isso. Os demais dados, que é dado de exame, etc., ou documentações que você queira colocar, sim, são protegidos por senha que você mesmo coloca. E aí só você tem acesso, ou quem você liberar tem acesso a isso. E nesse sentido, vou emendar a pergunta da Tássia aqui. Como é que vocês administram o LGPD disso daí? A gente tem isso fica tudo separado, né? Mas os consentimentos já vão previamente avisados do que a pessoa pode colocar ou não, até porque se um usuário for lá e colocar um documento sensível sem a senha, não tem muito o que a gente fazer, né? Mas isso tudo vai mapeado na nossa política de privacidade em termos de uso. Perfeito. Mais um de efeito prático aqui do Flávio. Como é que funciona? Assim, eu encontrei uma criança com a pulseira. Como é que funciona para identificar? Encostou nela aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Esse aparelho aqui é ruim de ver. Deixa eu pegar o outro. Deixa eu ver se essa está ativa. É tipo um sistema... é um sistema NFC tipo de cartão de crédito que a gente paga... Igualzinho o cartão de crédito. Uhum. Só ativar essa daqui para a gente poder demonstrar. Então aqui, tá a pulseira, encostei o celular, é que não vai dar para vocês verem direito, mas encostou, ela já vai abrir na hora. Não vai dar para ver aqui. Abre na hora o perfil que você cadastrou. Só de encostar atrás do celular. Aí tem só uma variação, que todo o sistema Android, o leitor de NFC é aqui, e todo o sistema da Apple, o leitor de NFC é nessa região, próxima à câmera. Perfeito. Encostou aí, ele já abre. Então, é igual meio de pagamento. Encostou, abre o perfil da criança, ou da pessoa, da criança no caso. Vai abrir. No momento que abriu, já disparou para o pai e para a mãe a localização onde a criança estava. Perfeito, perfeito. O Marcelo perguntou aqui se vocês já receberam investimento, já teve rodadas de investimento, se pode falar também, ou se tem NDA, não tem problema. Tem sim, pouquíssimo. Tá? Até pelo nível que a gente já está, foi quase que zero. Foi só um investimento anjo até agora. Perfeito, perfeito. A Marcela perguntando a diferença entre compra e assinatura, o valor dos tickets. Vamos lá. Cartão, vou começar pelo cartão. Cartão, ele vai de R$50 para um crachá até R$100 para o cartão convencional ou um cartão personalizado. Pulseira, ela vai R$100 a Kids até 150 a adulto. Assinatura, ela parte de R$9,90 para features como incluir documentos dentro dela, como colocar catálogo de produtos, como liberar outras redes sociais, WeChat e afins, até R$29,90, que é para colocar documentação mesmo, documentação de saúde, etc. Além disso, vem também um seguro de R$25 anual. Para caso ela perca a pulseira ou cartão, ela recebe outro no lugar. Perfeito, entendi. Deixa eu ver aqui. Se vocês têm alguma visão de curto prazo em termos de crescimento, em termos de demanda, existe algum planejamento assim mais de curto prazo? Desculpa, visão a curto prazo de demanda? Isso, depois do Web Summit, a gente fez essas alterações, né, na parte de saúde e a gente fechou algumas parcerias estratégicas, até inclusive hoje,
para a venda da Kids em específico, tá? Uhum. Então, como são várias frentes, cada uma já atua de uma forma. Para Kids, a gente teve uma evolução em 3 meses muito rápida. Perfeito. Além do investimento anjo, você já tiveram alguma participação de subsídios governamentais para desenvolvimento? Subsídio em si, não sei se o Web Summit em si conta, né? Porque ele é subsidiado pelo governo. O governo que escolhe as startups. É assim, o Web Summit, até para voltar naquele tempo, o Web Summit ele é uma feira que você não consegue simplesmente, como startup, você não consegue simplesmente ir lá e falar assim, não, eu quero participar, vou pagar e pronto. Não. Se apresenta a sua startup, eles decidem se a startup vale a pena ela estar nesse local, não é qualquer startup que entra. Eles dando o ok, aí você consegue entrar. Além disso, a Apex e o Sebrae, que é quem geralmente escolhe essas startups brasileiras, elas escolhem algumas startups. Esse ano eles levaram 100 startups, 20 foram expor. Nós estávamos dentro dessas 20, todos esses anos. Então, eles escolhem 20 startups para representar o Brasil nessas feiras. Perfeito. E aí é um subsídio deles, mas é só para aquela feira. Sim, então, fora isso, não teve nenhum subsídio, nenhum... A gente recebeu, até conversou com alguns investidores, vieram conversar com a gente com questão de fundo perdido, de incentivo de projeto social para Kids lá no Web Summit. É porque isso é interessante, como você acaba solucionando problemas de diferentes naturezas, você pode entrar em diferentes concorrências. Tanto apesar de ser uma empresa de tecnologia, ela é classificada como uma Green Tech. O que é uma Green Tech? É uma empresa que preza pelo lado social, pelo lado ecológico da coisa. A nossa startup ela atinge 10 das 17 ODS, então ela acaba... Que legal. Parece uma coisa besta, né? Mas ela impacta muitas frentes. Beleza. Até uma coisa legal, que é o que a gente voltou do Web Summit, na saúde, a gente está lançando uma identificação na pulseira com uns pins inteligentes. Então, aqui no lado vai ter um pinzinho de TEA, um pin de... Oh, meu Deus do céu. Diabetes. Então, eu desconhecia a profundidade disso, depois eu vou estudar a fundo e ver como que era. Um diabético, se ele está com hipo ou com hiper. Então, é uma coisa que 1 segundo você salva a vida dele, qualquer pessoa que estiver próxima consegue salvar a vida dele, e ela não sabe. Nem que ele tem diabetes, nem como salvar. Então, dentro dessas pulseiras, vai ser possível ele colocar isso e já ter dados oficiais, dados da ONU, vídeos de como fazer quando a pessoa está com hipo, quando a pessoa está com hiper. Que legal. Tipo gente que é transplantado ou que tem problema cardíaco. Tudo. Que legal, cara. Que interessante. E se você for pesquisar, você vai ver que muita gente já morreu ou já sofreu algo por bobeira. Tava lá que numa ligação, ela sofreu um acidente na rua, a pessoa ligou, tem alguma alergia? Tem, a ampicilina. A pessoa que tá lá do outro lado entendeu a amoxicilina. Acabou. Morreu. Sem dúvida. E acontece, não é assim, não fala que é uma ou 2 vezes, não, é toda hora. Sem dúvida. Principalmente se você pegou alguém inconsciente ali, né, cara? Acabou, né? A Renata perguntou se a pulseira é importada da China, né? Ele falou no início, né? É tudo importado da China, né? É que não é a pulseira em si, Renata. A pulseira ela é um microchip. É um microchip morto, que não serve para nada enquanto não está com o software lá dentro, quando está programada, com nada dela. Entendi. Vocês já começaram a comercializar crédito de carbono? A propósito, como é que está esse mercado? Por enquanto, nós não estamos comercializando, até porque é um mercado que você gera crédito aqui e vende lá fora. Uhum. Então, a gente não faz isso. E até falando do crédito de carbono, é uma coisa que não sei se eu mencionei lá atrás, quando a pessoa não assina, quando ela está no modelo freemium, que ela só compra a pulseira, ela não tem acesso ao crédito de carbono que ela gera. Então, esse crédito de carbono, quando ela não assina, acaba ficando para a gente e a gente revende isso. Uhum. Quando ela assina o crédito dela, ela revende, faz o que ela quiser. Perfeito. Ô Silvio, o pessoal tá perguntando aqui com relação a... Deixa eu voltar aqui. Com relação a levantamento da estrutura de custos, etc. O que a gente quer propor aqui, né, com relação a essa live? O Silvio ele precisa fazer para a Ortec o primeiro orçamento. Eles jamais fizeram um orçamento, né, empresarial. E ele quer saber o que ele precisa seguir, o que ele precisa. Então, assim, ele precisa de uma orientação, né, para que
ele possa montar. Falou, ó, você vai precisar disso, vai precisar disso, vai precisar daquilo. Então, o pessoal perguntando, por exemplo, você tem balanço patrimonial, DRE, enfim. Então, o que é importante saber? Vocês vão dizer para o Silvio, falar, Silvio, vocês precisam disso, disso, daquilo. O Silvio é uma equipe de 3, né? Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e você me corrija se eu estiver enganado aqui, Silvio, mas acaba, o que faz a questão contábil? Cara, você manda para o contador faz, você paga a guia que vem para pagar e vamos embora, né? Então, assim, já falou que ele não tem software de gestão, o ERP, eles não usam software de gestão. Então, tem balanço patrimonial DRE? Tem, porque o contador faz, né? Agora, não existe nada gerencial com relação a isso. Então, o que é importante vocês analisarem para montarem a estrutura do estudo de caso? Silvio, para você fazer o teu primeiro orçamento empresarial do Artex, você vai precisar disso, disso, daquilo, você vai ter que considerar isso, isso e aquilo. Né? Então, assim, sem questão de números, vocês não vão fazer o orçamento para ele. Falar, vocês vão no mês que vem, no ano que vem, você reserva tanto, porque você vai gastar tanto. Não tem, até porque, justamente por conta dessa imprevisibilidade. Né? Então, é importante vocês saberem. Vamos propor, Silvio, você vai precisar disso, disso e daquilo, para poder ter o teu orçamento empresarial. Agora vamos falar um pouquinho das dores. A gente está quase no fim, a conversa passou voando. Vamos falar um pouquinho das dores. Cara, você não sabe o quanto você vai precisar de capital de giro para o mês que vem, se vender, se não vender. Conta um pouquinho da dor que é não ter o orçamento empresarial, Silvio. A gente tem os custos, né, fixos que a gente já projeta, mas a variável é uma incógnita, né? Então, a gente consegue ter uma mera previsibilidade, mas por estar nesse momento de escala e por não ter essa gestão mapeada, talvez seja um dos principais problemas, que a gente não consegue saber. Amanhã vendemos 90% do estoque, o que faz? Né? Por exemplo. Entrou um monte de grana? Tá, mas zerou o estoque, não tem venda, vira aquela bola de neve. Entendi. De fato. A pulseira fica fixa no braço, o Marcelo está perguntando, ou tem que trocar de tempo em tempo, ela tem duração? Não, é isso que eu acabei não mencionando. Ela não tem bateria. Você pode nadar, você pode, tanto a cartão quanto a pulseira. Eu tenho ele na mão, para você ter uma ideia. Além de tudo, eu tenho ele aqui. Ó. Você paga a conta com a mão, né? Esse é polêmico, né? Esse é. Então, o chip, a gente brinca que é o chip morto. Ele só recebe a vida, né? Só recebe energia, ele tá desenergizado aqui, ele só recebe energia na hora que você encosta nele. É como se fosse seu cartão de crédito. Seu cartão de crédito, ele tá lá morto, na hora que você encosta ele na maquininha, ele liga energia e manda os dados para lá. É basicamente isso. A propósito, então explica aí o que tem no cartão de crédito que a gente encosta e paga, ou no celular que encosta e paga. A mesma coisa. É a mesma coisa, é o sistema NFC. Então, ali dentro, no cartão de crédito, ele tem uma coisa a mais, que é um chip lá, um chip que é visível, né? Aquele chip quadrado não é o NFC que você vê. Aquilo ali ele tem mais coisas além disso, que ele grava uma hash cada vez que você insere ele na máquina. Então, tem algumas outras coisas. Já o do cartão, do celular, quando você encosta, ele é uma simulação da pulseira ou do NFC. Ele simula, ele faz o celular se transformar naquele momento em um cartão e emitir aquele sinal de NFC. É tipo um sem parar do carro? Tipo, o sem parar do carro é próximo disso, mas o sem parar do carro ele é um outro sistema que chama, ele é um sistema que chama RFID, que aí ele é uma distância maior, só que ele é identificação de números. Ele só tem uma numeração única e cada fábrica de chip pode ter aquele mesmo número. Então não daria para ser tudo com RFID. Primeiro que aparelhos convencionais, igual celulares, não leriam. E segundo que poderia existir 1000 pessoas com o mesmo número. No nosso caso, é impossível existir 2 pessoas com a mesma coisa. Perfeito. A Lígia está perguntando como é que vocês fazem a precificação para o preço? Precificação é custo de produto, custo de servidor e só. Então é custo de produto mais custo de servidor mais a porcentagem que a gente aplica nele. E aí, quando tem o upsell, aí é custo de serviço. Então, além disso, você ainda tem, óbvio, os seus custos fixos, que é o salário dos funcionários, aluguel, etc. Servidor. E é uma coisa que a gente estava conversando antes de entrar no ar aqui, o Silvio estava chorando as pitangas, o servidor estava dando pau e tal.
Então, assim, vocês têm um custo muito relevante de servidor, né? É. Aqui no meu servidor ele acaba sendo grande por causa da quantidade de startups, mas o custo para servidor é absurdo. Ainda mais quando a gente fala de trazer tantos dados para dentro dele, igual os documentos, vídeos, etc. Vai ficando cada vez mais caro. Uso, né? Você paga por uso, né? Paga por uso, por requisição. É o teu maior custo é com o servidor. É com o servidor. De longe. De longe. Dá quantos por cento do teu custo? Uns 50% ou 60%. É bastante coisa, né? Bastante coisa. Vocês têm projeções de vendas por um mês, 2 meses? Por quanto tempo? Mensal. Mensal? É. Então, você passou esse mês, você já está fazendo previsão do que você espera vender para o mês seguinte. E Exato. vocês têm... como é que você faz a comunicação, Silvio? Você investe em que tipo de comunicação? Tráfego pago, mas hoje o que mais vende no nosso produto, tá? Até por a gente ainda não está escalado, está escalando, né? É indicação. Indicação. A indicação. É o melhor, inclusive, né? Na realidade. A pessoa vê na feira, igual hoje mesmo, fiz 3 reuniões com o pessoal do Sebrae e afins. O Sebrae já utilizou, mas aí o Sebrae do Mato Grosso, o Sebrae de outro estado, para poder implantar isso tudo lá neles. Beleza. A Lígia está perguntando aqui qual a expectativa de margem que vocês têm. Você pode compartilhar? Não? Margem de lucro? Exato. De lucro. É boa. Porque é serviço, né? Então... apesar de ter produto... Esse que é o X da questão. Apesar de a gente vender um produto físico, o que a gente vende é serviço. Da recorrência, né? Exato. E mesmo quando a gente vende a pulseira, é um serviço que a gente está vendendo. A gente não está vendendo, não emita nota da pulseira, emita nota do serviço. Sim. E você pode compartilhar os planos, ou se não puder, não tem problema. Os planos, o valor do ticket dos planos, como é que funciona? Quanto você cobra por plano, por assinatura? R$ 9,90 e R$ 29,90 e R$ 25,00. É os 3 planos só. Os valores da pulseira. Não tem outros planos. Barato. Legal. E aí, um grande volume, tem negociações diferentes. Tá. O Marcelo está perguntando se existe um custo de pós-venda. Você tem a questão da manutenção, né, do servidor, né? Só que você também tem o recorrente. Então, assim, eu acredito, a pessoa cancelou o serviço, você apaga o dado. Na verdade, ela não cancela o serviço porque ela tem o modelo premium, né? Que é o primeiro entrada, que ela entra, ela pagou pelo White Label, né? Pelo produto dela. Sim. E aí, se ela tem uma quantidade limitada de recursos lá dentro, que é o que não consome tanto servidor nosso, e ela não tem custo nenhum. E ali ela pode ficar pro resto da vida, mesmo sem ela pagar nada. Já os outros, as outras features, etc., se ela pagou aquela assinatura, a gente remove aquelas features dela só, se ela parou de pagar. Mas o perfil dela continua existindo no básico. Entendi. E estão perguntando, o servidor é em nuvem, né? A Andrea está perguntando aqui, o Emerson está perguntando, o prestador de serviço é em nuvem, né? A tua hospedagem é toda em nuvem, né, do servidor? Na verdade, Emerson, não é um prestador, é nosso, né? É nosso e não é ao mesmo tempo, né? Porque é um servidor em nuvem. Uhum. Então fica tudo em nuvem, então as pessoas têm acesso de qualquer lugar. Qualquer lugar. Só a nuvem está no céu que já está... Exato, só o 4G funcionar. Legal. Bacana. Ô Silvio, e você já tentou alguma vez fazer esse orçamento, sentar e parar? Cara, eu preciso parar e fazer isso. Sim e não. Uhum. Sim, que já tentei várias vezes, e não porque eu sou mais da parte criativa, né? O meu negócio é realmente criar as ideias e colocá-las para frente. Então, eu me preocupo com essa... Nós brincamos antes, eu não é que eu não me preocupo, é uma área que eu não consigo dominar essa área. O negócio é criar a solução, criar o produto e soltar. E aproveitando a pergunta do Zé Geraldo aqui, você tem sócios para esse empreendimento? Como é que funciona? Tenho, mas são 4 sócios. Eu e mais 3. Uhum. E como é que é dividido as atribuições? Na verdade, fica eu e mais um só nas atribuições, para gerenciar e tudo mais. Os outros 2 são sócios investidores. Então não entra na... Entendi. E o pessoal que está aí, às vezes,
se tem alguém aí ouvindo a gente que trabalha em uma empresa até de porte médio ou grande, que tem um monte de gente, departamentos imensos, sabe como é difícil ainda assim fazer orçamento. Né? Agora imagina uma empresa pequena, né? Que está começando e que precisa, é uma ferramenta assim estratégica, né? Então é uma dificuldade muito grande, né, Silvio? Porque acaba não sobrando tempo e não tendo conhecimento e vai parar para aprender para estudar e quer dizer, é complicadíssimo isso, né, cara? É quase que impossível. E o Silvio é aquele, quem está acompanhando a gente desde o início, né, já ouviu falar, é aquele cara moldado na lida, né, cara, na rua, aprendendo e dando certo e dando errado e quebrando empresa e constrói outra e vamos embora, né, porque é uma realidade que a gente tem, né, do empreendedor que de fato vai tentando até conseguir acertar, né, então essa questão, essa trajetória tua é super comum em grandes empreendedores, né, que tem um histórico grande, porque foi no dia a dia, né? Você saiu com 9 anos de casa e caiu no mundo, né, cara? Exato. Você aprende, igual a programação, eu sou autodidata. Você aprende realmente quebrando a cara, não é... Eu não consigo estudar. É um problema que eu sempre tive. Eu não consigo ler, parar e ler um livro para estudar, não consigo. Agora, se eu vejo você fazendo a gestão ali, eu olho, é assim, então, eu entendi. Então, o negócio é fazer, é meter a mão e fazer. É meter a mão e fazer. Isso que é o grande barato, né, cara, de uma sociedade, é justamente você procurar alguém que te complemente, né, Exato. nesse sentido, né? Porque você põe 5 programadores, não vai ser nada, né? Vai ser só programa, não vai ser gestão, né, cara? Então você tem que ter quando o pessoal fala que se eu sou programador, eu falo, não sou programador. Eu crio ou resolvo o problema, depende porque eu sou pago. Muito então, bom. Eu aprendi realmente a programar porque eu precisava de algo, né? Precisava de um aplicativo na época para mim. Cotei, não consegui ninguém que fazia o que eu queria, no preço que eu queria e nem como eu queria. Aí eu fiquei puto e resolvi ir lá aprender a programar sozinho, fiz o que eu queria e dali em diante não parei mais. Porque aí eu descobri que é um mundo que você consegue criar o que você quiser. É muito louco isso, né? Então você realmente cria o que você quiser. Hoje a galera toda usa o ChatGPT. A gente não usa o ChatGPT, a gente tem nossa própria. Legal. Então legal. A gente vai criando, elas vão virando ferramentas às vezes para nós mesmos, e depois a gente vende ela para o mercado, o sistema de gestão e a gente não utiliza. Mas eu tenho o sistema de gestão que a gente vende para as pessoas. Muito então, legal. Eu não consigo utilizar ele, mas a galera usa o nosso sistema para trabalhar. Bacana. A Lígia está perguntando aqui também, os cálculos dos valores que vocês usam hoje foram feitos por vocês mesmos? Sim, Lígia. Que vocês cobram. Perfeito. Cara, E foi analisado também concorrência, tá? Isso de mercado. Por exemplo, um cartão de visita. O cartão de visita, 1 milheiro, custa, em média, R$100. Então, a gente precificou não somente nos custos, mas também a gente margiou com concorrências, etc. Senão ficaria algo inviável, né? Até por ser uma tecnologia nova, ela tem uma disrupção na cultura, né? Não consigo chegar para uma pessoa e falar, você vai ficar andando com uma pulseira no seu braço que tem um chip, e a galera já fala, vai ficar me rastreando toda hora. Não é assim. Ela nem serve como isso, né? Quem dera se ela servisse como rastreador 24 horas, né? Deve ter uma cultura disso também, não tem? Gente, vamos saber onde eu tô. Exato. Você vai saber com o que eu tô me conectando? Cara, quem tá sabendo é só você. Interessante. Quer dizer, não é aquele negocinho da Apple ou da Samsung que você põe na mala. O AirTag. Tá certo. E aí a diferença dele é justamente essa. Ela não tem bateria, então não tem risco de ela parar no meu momento. Ela só ativa na hora que encosta o aparelho nela. E a pulseira, bom, eu já vi pessoalmente, ela tem cara de ser robusta, né? Cara, ela é silicone, totalmente silicone. Fechou aqui. Deixa eu fechar, tá? Cola no meu braço. Você não acessa o chip, ele fica embutido dentro do silicone, ele foi moldado dentro do silicone. Moldado dentro do silicone. Entendi. Ele fica nessa parte frontal aqui. Sim. Legal. Acho que eu tenho um chip aqui, Fred, se quiser ver. Mas é minúsculo. Se quiser, eu pego ele lá dentro, te dá uma olhada. Tranquilo, às vezes fica até ruim para ver que é pequenininho. É minúsculo, ele é um grão de arroz. Que legal. Foi o que você colocou no braço, né? É o mesmo que tem na minha mão. Fica aqui, ó. Aí dá para ver a pontinha. Que loucura. Quem colocou para você?
Isso é aplicado em ou tatuador ou body piercing. É o único Ah, que tem autorização para fazer isso, porque ele é subdermal, né? Subcutâneo, né? Então ele sim. não entra abaixo da derme. Então ele tem que ser esse tipo de profissional para aplicar. Interessante, interessante. E você comercializa isso também ou não? Não, a gente tem esse produto, mas a gente não comercializa. Deve ter uma restrição muito grande, né? Na verdade, não tem, porque não tem legislação. Então, Entendi. mas a gente evita para não entrar em critérios religiosos, etc. Tanto é que a gente não deixa que ninguém tem meus dados, Marcelo. A gente evita não, a gente não permite quem queira colocar o chip, coloque na mão direita ou na fronte, né? Esse sentido na mão esquerda. Ah, porque tem a questão religiosa. Ah, que interessante, cara, que interessante. Entendi, Então entendi. aí entra um outro lado que Olha só, que coisa, né? é, Tem que pensar em tudo isso, né? Marcelo, o Silvio já falou, né, que vocês importaram a pulseira, vocês compram a OEM, né? E white label, né? não, na verdade, até o desenho dela, o design, tudo nós que desenvolvemos, mas a produzida lá. Então você encomendou, falou, ó, eu quero isso A aqui. gente, a gente produz tudo, toda a arte, todo o design dela, principalmente da infantil, que a infantil eu tô sem nenhuma na mão agora para mostrar. Depois, se Aham. o pessoal quiser olhar o site, o Qual que chat aqui é? funciona também, Fred? Não? Oi? O chat, se eu colocar aqui, funciona? Não, fala para mim que eu ponho aqui. Hourtech.com.br. Ou até no Instagram, aí dá pra galera ver também. Beleza. Sim, powertech.com.br. Isso. E quem quiser falar com o Silvio também tem a Ortec Oficial, que é o site, correto? Ou Insta. Perfeito. E o hardware, ele vem importado, né? Um chip padrão, né? É um chip padrão NFC, aí tem umas especificações, que é o que a gente usa, Uhum. mas é hardware padrão. Chip de NFC, o do cartão de crédito para o da pulseira é quase que o mesmo chip. Porque o cartão, isso é fininho pra caramba, porque para caber dentro do cartão, ele tá dentro do cartão, né? Fininho, né? Depende. Igual tem concorrentes nossos que eles têm o cartão e aí eles aplicam um chip em cima do cartão. O nosso é chip sólido. O cartão já é um chip. Ah, Então, você pegar o entendi. cartão e olhar na extensão dele inteira contra a luz, você vai ver que ele tem um circuito inteiro e um microchip nele no meio. Então, esse circuito faz com que a energia, qualquer lugar que você ligue, né, ele encoste, passa a energia até o núcleo dele. Legal, legal. Bom, pessoal, então vamos dar uma mão para o Silvio da Overtech, para ele bolar, né, o que o Silvio precisa para construir o primeiro orçamento empresarial da Overtech. Vamos lá começar do zero. O que ele precisa saber, o que ele precisa providenciar, se é que ele ainda não tem, para que ele consiga começar, então, a trabalhar com orçamento empresarial, essa ferramenta tão importante de gestão. A gente já venceu o nosso prazo. Eu quero agradecer de coração aqui, Silvio. Foi muito legal o nosso papo. Obrigado pela tua disponibilidade. Quem conhece o Silvio sabe que o Silvio é um cara assim super querido, está em tudo quanto é lugar, mas ele trabalha demais. É difícil falar com esse homem. Então, assim, é um prazer, uma honra para a gente poder estar falando contigo aqui, Silvio. Prazer é meu, Fred. Precisando, estamos aqui. Valeu. E a última pergunta que eu quero deixar para você, faz anos que eu faço para todo mundo com quem eu converso, não só aqui, mas em outros programas também que eu já desenvolvi, é o seguinte, Silvio, o que precisa para empreender, Silvio? O que precisa, desculpa, Para empreender. para empreender? Para empreender. Pergunta difícil essa, hein? Essa é. Vou resumir com uma frase, uma palavra, né? Não sei se dá para ver aqui, ó. Possible. Impossible, só que o win riscado. Para empreender isso, você saber que não existe nada impossível. Você tem que correr atrás de tudo possível, que você corra e correr muito. Não desistir. Empreender é tenso, você vai tem os altos e baixos. Você vai de 0 a 100 em 200 vezes. Fred. Fred também é empreendedor. A gente brinca que o empreendedor ele empreende a dor, né? Que a dor fica separada justamente com o taco. É isso aí, garoto. É isso aí, não é fácil. É. Parabéns, cara, parabéns por toda a trajetória, o pessoal comentando aqui.
Obrigado, Silvio, de novo. Obrigado a todos vocês aqui que ficaram com a gente até agora. E obrigado também aos que vão ver depois, que vai ficar gravado, né? Já está disponível lá no YouTube. E então é isso, né? A gente chega a mais um final de mais uma live case do MBA USP, né? Promovido pela Fundace. E, como vocês já sabem, o pessoal que está assistindo vai pegar essas informações e vai falar para o Silvio, você, para montar um orçamento empresarial, vai precisar disso, disso e daquilo, que é justamente, né, das dicas que vocês tiveram recentemente no módulo de controladoria. Então, é uma atividade que vocês, estudantes de MBA, põem a mão na massa, né, que a gente já desenvolve há alguns anos e tem bastante sucesso aqui na Fundace, né, porque é uma forma de vocês porem em prática. Então, pessoal, muito obrigado pelo acompanhamento de vocês todos aí. Obrigado a quem ficou com a gente, que mandou perguntas. E é isso, então, pessoal. A gente fica por aqui e até a próxima Live Case Fundace. Silvio, obrigado. Pessoal, muito obrigado. Obrigado mais uma vez, Fred. Obrigado, pessoal. Até mais.